Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Constância, sou uma adicta limpa em recuperação, com 38 anos. Companheira, você gostaria de se apresentar? Obrigada pela oportunidade, companheira Constança. Meu nome é Ana, mais uma dica limpa em recuperação há 1 ano, 4 meses e 22 dias. Estamos juntos. Obrigada, Ana. Então, a palavra está com você. Pode iniciar. A meditação de hoje fala uma doença tratável, né? A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Página de texto básico, referência a 3. E o Só por Hoje, vou tratar minha doença com os 12 passos. Então, refletindo em cima dessa meditação, né, a gente nota algumas coisas interessantes. Para começar, quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, eu achava que eu tinha um problema com substâncias, né? Mas primeiro veio a negação. Meu foco era só a substância. Eu pensava que se eu conseguisse parar de usar por um tempo, se eu conseguisse controlar o meu uso, se eu conseguisse, de certa forma, por mim mesma, né, sem recorrer a um programa de 12 passos, eu poderia ter sucesso, né, e parar de usar. Mas depois eu notei que a adicção, de fato, era uma doença maior do que isso. Era uma doença que não era só o uso de drogas, é uma doença que abarcava todas as áreas da minha vida. E isso não fazia muito sentido para mim no começo, né? Mas bastou um pouco de tempo limpo, um pouco de experiência no programa, para que eu começasse a ver que o problema não era apenas o que eu usava, mas sim como eu estava vivendo, como eu estava pensando, como eu estava me relacionando com o mundo, né? E a nossa literatura diz, o texto básico, que quando a gente chega na nossa primeira reunião, a gente carrega todos os sintomas da doença da adicção. E quais são esses sintomas, né? Um vazio espiritual muito grande, um sofrimento emocional, uma impotência, uma ingovernabilidade das nossas vidas, uma perda de controle. E eu me identifico com isso porque, mesmo quando eu conseguia ficar um tempo sem usar, eu ainda sentia um vazio dentro de mim, né? E como a doença da adicção, ela tem esse caráter de obsessão, compulsão, né, e controle, eu buscava preencher esse vazio com outras coisas, né, como pessoas, dinheiro, trabalho, né, comida, viagens, controle, mas nada resolvia e eu continuava muito irritada, muito inquieta e não confortável, né, na minha própria pele. Mas aí eu comecei a perceber que eu estava sendo movida por obsessões e compulsões, né, que eu estava repetindo esses mesmos padrões e esperando resultados diferentes, que aquilo era insanidade. E aí vem um grande despertar espiritual do programa de Narcóticos Anônimos, né? NA não é só sobre parar de usar. A doença da adicção é uma doença incurável, progressiva e fatal, né? Que se não for tratada, leva a 3 caminhos possíveis, que é instituições, prisão ou morte. Mas o programa é um programa de recuperação. Se fosse só sobre parar de usar, bastaria uma internação, um tratamento médico, mas o programa de fato ele é de recuperação. E a recuperação vem quando eu trato a minha doença com os 12 passos, né? E os passos, eles não são só as palavras, né? O que estão lá no guia para trabalhar os passos, pelo menos para mim. Os passos são prática, né? São ferramentas que, quando aplicadas, podem mudar a minha vida. E especialmente o primeiro passo me ensinou que eu sou impotente, sim, mas que eu não sou uma coitadinha, né? Se eu me rendo e aceito ajuda, o problema já não é mais meu, é nosso, né? E então a recuperação é uma possibilidade.
segundo e terceiro passo já nos mostram, né, que existe um poder maior do que eu, que pode restaurar minha sanidade e que eu não preciso controlar tudo o tempo todo ao mesmo momento, né? Que eu posso entregar minha vida, as minhas vontades a esse poder superior. Isso é realmente libertador, né? E principalmente os três primeiros passos, eu acho que eles são uma base sólida para recuperação. E eu também gosto muito de fazer um inventário diário, né? Que é o 10º passo. E o 11º passo, né, que é estar em estado de prece e meditação. Então, eu tenho uma prática de meditar, de refletir, de ler a literatura, que me ajuda bastante, né? E hoje eu vejo que eu não preciso mais viver refém dessa doença. Mas isso não significa que eu estou curada, né? Porque como a gente já falou aqui, a literatura diz, é uma doença crônica progressiva e fatal se não for tratada, né? Então é preciso ter frequência de reuniões, é preciso criar uma rede de apoio com outros adictos, praticar os passos, aplicar os passos da minha vida, né? Outra ferramenta importantíssima é o apadrinhamento, né? Ter contato com a minha madrinha é algo extremamente espiritual, uma via de mão dupla, é realmente maravilhoso quando dois adictos se ajudam, né? E o serviço também tem sido um dos pilares da minha recuperação, né? No tratamento da minha doença, né? E a boa notícia de tudo é que a gente tem uma solução, né? Os passos são a solução, as tradições nos ajudam também a viver, né, em sociedade, a navegar dentro de narcóticos anônimos. E não é uma cura, mas é um remédio diário, né? Essa programação. E o tratamento não é tão complicado, né? Basta seguir o sugerido, aplicar os passos na minha vida e continuar me rendendo, né? E aceitando que eu sou uma adicta, um dia de cada vez. Então, hoje, só por hoje, eu escolho tratar minha doença, escolho viver a recuperação, não apenas a abstinência, né? Que é ficar limpa, seca e eu escolho viver bem. Então, só por hoje vou tratar minha doença com os 12 passos. Tamo junto. Interessante, obrigada, Ana. Conta pra gente. Como é que foi quando te disseram que era uma doença? O que você pensou? Como você reagiu? Como é que foi? Conta. Certo. Então, eu me recordo quando uma grande amiga minha, que hoje tá no programa também, inclusive nós tínhamos, a gente estava na ativa juntas e hoje nós estamos em recuperação juntas e servimos juntas, né? E ela me falou assim, amiga, eu estou frequentando uma sala presencial aqui, um grupo super legal na nossa cidade. Queria que você fosse comigo um dia, talvez você se identifique. E eu falei para ela, isso aí, Narcóticos Anônimos é coisa de nóia. Eu não sou nóia, eu não sou doente, não, consigo parar a hora que eu quiser. Então, primeiro veio a negação, né? Como eu me senti, eu quis negar isso, eu não queria aceitar isso. Depois que eu finalmente aceitei que eu tinha uma doença, eu realizei que muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida não eram minha culpa, né? Eu pude ter essa autoaceitação. De certa forma, foi libertador, né? Entender que eu sofria de uma doença da adicção e que essa doença impactava várias áreas da minha vida, desde a área familiar, pessoal, profissional, é, afetiva, sexo afetiva, tudo, né? Então, primeiro o sentimento foi de negação, que eu não queria me identificar com aquela pessoa adicta que está numa situação de vulnerabilidade, que está institucionalizada, que está, por exemplo, presa, né? Ou então em favelas, vielas, debaixo da ponte.
eu não aceitava que eu estava em pé de igualdade, né, com esses indivíduos, que eu era uma adicta também. E aí, quando eu finalmente realizei isso, eu senti uma liberdade e também senti compaixão, né? Senti essa questão de realmente de conexão, de estar irmanada. Legal. Obrigada, Ana. Muito bom. Muita gente tem essa imagem distorcida que adictos estão em um estado deplorável. Nem sempre. Existem pessoas adictas que estão trabalhando, estão produzindo, a família completa, inteira, mas tem um mais, né? A pessoa sabe que tem alguma coisa errada, aquele controle foi para o espaço. A boa notícia é que a doença é tratável, como você falou, e a meditação afirma. É uma delícia. Temos solução. É uma maravilha, né? Muito obrigada por você ter vindo partilhar a sua experiência e partilhar a sua compreensão, né? A sua experiência e compreensão. Realmente é isso. Obrigada por você ter vindo, tá? Ao podcast. A jornada continua Uhum. com a meditação do Só por Hoje, do dia 21 de março. Uma doença tratável, gente. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Estamos juntas. Só por Tamo hoje, lembra? Só por hoje. Só por hoje. Obrigada, companheira Constância, pela oportunidade. Obrigada, ao podcast A Jornada Continua. Tamo junto, pessoal. Até mais. A todos que nos escutaram, o trecho que foi lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje. Para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, não podemos ler tudo na íntegra, mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site, na.org.br. Lá você vai encontrar um botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser comprar qualquer literatura de Narcóticos Anônimos, você pode ir na nossa loja virtual em na.org.br/loja e você encontra todas as nossas literaturas, inclusive fichas. Amanhã temos mais. Não se esqueçam que a jornada continua.